Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é a cúpula dos BRICS e a possibilidade de uma nova ordem mundial. Já no distante para nós, que eu digo, século XIX, o velho barbudo nos advertiu, ou pelo menos nos aconselhou, que era interessante buscar a essência dos fenômenos por trás da aparência dos fatos. Eu digo isso porque, desde a realização da cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, os fatos têm se sucedido numa ordem que a gente poderia chamar de vertiginosa, né? E certamente ainda é muito cedo para produzir análises definitivas. Mas, mesmo assim, parece que seria útil que a gente procurasse aproximações da conjuntura internacional nos seus aspectos, digamos assim, constituintes, né? Ainda que seja algo de provisório, digamos assim. E para auxiliar nessa tarefa, eu estou aqui com o Pedro Celestino. O Pedro é engenheiro, empresário e ex-presidente do Clube de Engenharia, essa entidade mais que centenária que tem uma bela folha de serviços prestados à causa do interesse nacional. Caro Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Indo direto ao assunto, quais são suas primeiras impressões sobre a realização da reunião dos BRICS e a possibilidade, conforme eu anunciei aqui, de uma nova ordem mundial? Boa tarde a todas e todos, meu caro Marcelo. Você tem uma iniciativa meritória com esse canal, colocando em debate temas de interesse nacional, temas de interesse da democracia, do desenvolvimento, possibilitando o esclarecimento de pessoas hoje massacradas por uma mídia gebeliana que vende uma só versão em qualquer lugar do planeta. Versão essa que, evidentemente, não atende aos interesses populares, aos interesses nacionais, à questão da soberania, democracia. Para falar de BRICS, nessas circunstâncias, nós temos que falar de Trump. E, como você, Marcelo, falou do velho barbudo, eu também me recorro a ele para discutir não a pessoa do Trump, mas sim o que ele representa. O Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos desde que Eisenhower, no seu discurso de despedida do poder em janeiro de 61, denunciou a existência de um complexo industrial militar que poderia colocar em risco a democracia norte-americana. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos que não é eleito diretamente pelo complexo industrial militar. Quem está por trás de Trump? São as big techs, são os setores ligados ao petróleo, ao carvão e, evidentemente, o capital financeiro, a Bolsa de New York. Trump é mais do que isso, é claro. Eu estou me referindo do ponto de vista da sua base de apoio no poder, nas classes dominantes. Não é um candidato que tenha se colocado como um candidato do establishment. Ele é anti-establishment, ele é anti-continuidade. Claro que o Trump tem restrições enormes ao exercício da sua autoridade e
implementação das propostas que o elegeram. Make America Great Again, tornar os Estados Unidos novamente poderosos ou fortes, é um indício de que o poder hegemônico dos Estados Unidos está em xeque. E ele quer recuperar essa hegemonia americana que se perdeu ao longo das últimas décadas. Ele quer, na minha visão, colocar a pasta de dente de novo no tubo. Por quê? Porque a desindustrialização dos Estados Unidos, que teve início na década de 80, já são 40 anos, é uma desindustrialização irreversível. Não há como restabelecer a base industrial perdida pelos Estados Unidos. O centro de gravidade da economia mundial se deslocou para a Ásia. Não é só para a China. Se deslocou para a China, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Índia, para a Indonésia. Não estou sequer me referindo aos países menores, ainda assim expressivos, como Malásia, Singapura, Vietnã e outros. Esse deslocamento da base material da economia, da produção, tem necessariamente implicações geopolíticas, colocando em xeque a hegemonia norte-americana, que hoje é uma hegemonia essencialmente financeira, do momento em que o dólar é a moeda de reserva no mundo. As transações financeiras são feitas em dólar e passam pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, muito antes do Trump, fizeram leis chamadas de anticorrupção, permitindo aos Estados Unidos bloquear transações financeiras suspeitas. Isso lhes deu uma característica inédita no direito internacional, que é o da extraterritorialidade. Eles têm condição de intervir em fluxos financeiros ao seu bel prazer. Claro que isso colocou em risco o papel do dólar como um papel de moeda de reserva, de ser o porto seguro dos capitais do mundo. Essa visão norte-americana, com a guerra da Ucrânia, que ensejou o congelamento de todos os depósitos da Rússia em bancos centrais, em bancos do sistema financeiro ocidental, aliado ao bloqueio dos depósitos de ouro da Venezuela no Banco Central inglês, colocaram em risco esse papel do dólar. A ascensão do Trump, em janeiro desse ano, ameaçando tomar o Canal de Panamá, ameaçando tomar a Groenlândia, jogando por terra toda a ordem construída ao longo do século XX, que condenava explicitamente guerras de agressão ou recurso à guerra para resolução de conflitos, a não ser em legítima defesa. No momento seguinte, este mesmo governo Trump
unilateralmente propõe tarifas em negociações supostamente bilaterais, jogando por terra toda a arquitetura do comércio internacional estabelecida ao longo das últimas 7 décadas na Organização Mundial do Comércio, isso coloca em risco a própria moeda norte-americana. Moeda é papel e é confiança. A confiança do mundo financeiro no papel do dólar foi, no meu modo de entender, irremediavelmente abalada. Mas não é, Marcelo, ainda o momento de se pensar numa nova ordem mundial. Nós estamos diante do processo de erosão da ordem mundial que se estabeleceu no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A erosão sistemática. Os Estados Unidos desprezam as Nações Unidas, os Estados Unidos desprezam a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos desprezam todos os acordos multilaterais relativos, por exemplo, à questão climática. Os Estados Unidos abandonam a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos hoje têm uma postura contra vacinas, por exemplo, que foi um dos elementos que, ao longo das últimas décadas, reduziu drasticamente a mortalidade infantil no planeta, a partir da década de 50, quando Jonas Salk descobriu a vacina contra a poliomielite, e por aí vai. Nós estamos diante de um processo de demolição pensada da ordem mundial construída a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mas não estamos diante da construção de uma nova ordem. Por quê? Porque esse é um processo que exige a substituição do dólar como moeda de referência nas trocas internacionais. E isso só pode ser feito com uma moeda conversível, uma moeda que tenha livre circulação por todo o planeta, por todas as economias. O único país que tem condições de exercer esse papel é a China, que, entretanto, não tem interesse de assumir esse papel ainda. A China mantém um controle rígido da sua moeda, impedindo a sua livre circulação. Como consequência disso, o dólar, desde que o Trump assumiu, perdeu 10% já do seu valor no mercado de moedas no mundo. E onde que entra o BRICS nesse processo? O BRICS é uma instituição nova, pensada entre os anos 2007 e 2010, uma iniciativa inicialmente da Rússia, da China e do Brasil, agregando a Índia e, posteriormente, a África do Sul, daí o acrônimo BRICS. O S é de South Africa, África do Sul. BRICS surge, então, como uma proposta de mobilizar economias em franca expansão, como a economia brasileira, naquela época, a economia chinesa, a indiana. A África do Sul entrou mais
pelo papel simbólico de ter um país africano participando dessa arquitetura, e era uma instituição consultiva. Não tem sequer estatuto, não tem uma estrutura orgânica, não tem um secretário-geral. É um mecanismo multilateral frouxo de consulta e de deliberações sempre por consenso. Ao longo do tempo, com o papel da China se tornando cada vez mais importante em todos os mercados do mundo, chineses passaram a pressionar o BRICS para agregar outras economias interessadas em participar desse arranjo. Daí a expansão observada pelo BRICS de 2023 para cá, trazendo Egito, trazendo México, trazendo Irã, trazendo o Iêmen, atraindo outras economias. Tentou-se trazer a Arábia Saudita, tentou-se trazer a Turquia, mas estão ainda, em função das incertezas da geopolítica do mundo, hesitam em assumir um papel ostensivo de integrantes desse bloco. O que é importante de salientar do BRICS é que, a despeito de não ter a organicidade de uma ONU, de outras organizações multilaterais, terem esses países acordado em estabelecer um banco de desenvolvimento. Esse banco de desenvolvimento, que é custeado com recursos dos países integrantes do BRICS, financia projetos de infraestrutura em todos os países associados. E isso aqui é o dado novo, estuda a utilização de mecanismos de troca que dispensem a utilização do dólar. Daí a preocupação dos Estados Unidos, verbalizada pelo Trump, de taxar em 10% os países do BRICS se ousarem contestar o papel hegemônico do dólar. Vejam vocês, não estamos diante do estabelecimento de uma nova ordem. Estamos, na minha visão, nos momentos que podem durar anos de esvaziamento, enfraquecimento da ordem existente, sem que haja ainda força para estabelecer uma nova ordem consensual que atualize o direito internacional. Com isso, Marcelo, eu espero ter respondido a sua questão. Muito obrigado. Seu esclarecedor, ponto de partida para a gente pensar essa questão que está colocada, né? Da possibilidade ou não do estabelecimento de uma nova ordem. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. Vocês me desculpem pelas travessuras que o iPad fez. Vocês são testemunhas que eu não toquei no diabo da máquina. São as travessuras da tecnologia, não tem a menor dúvida. Tá bom? Muito obrigado, viu, Pedro? Tá, eu que agradeço. Estamos aí, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui, como eu sempre faço. Eu peço que quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu,
convide os amigos para conhecer nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.